Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Três coisas você tem que saber. A história foi escrita até aqui pela ação direta de um Deus que intervém na vida de pessoas. A sua vida só chegou até aqui porque Deus tem trabalhado em você. Deus trabalha na sua vida hoje, mesmo que você ainda não perceba, mesmo que você ainda não note, Deus está trabalhando na sua vida hoje. E Deus vai continuar a trabalhar na sua vida. Neste novo ano, talvez algumas ansiedades e preocupações queiram assumir as rédeas da sua vida. Saiba de que Deus está no controle. Deus está no controle. As coisas que talvez roubam a sua paz estão sob o controle de um Deus soberano, que pode todas as coisas. Deus pode tudo. Aquilo que a ciência, a medicina, os recursos financeiros, as pessoas e até mesmo a família disseram que não há mais jeito. Deus pode fazer. Deus pode fazer. E Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida. Antes de eu abrir a palavra, eu subi aqui com o Espírito de Deus me levando muito para afirmar isso sobre a vida de pessoas aqui que sequer eu conheço. Aquieta o teu coração, sossega a tua alma. Deus está agindo em seu favor. Deus já está cuidando de tudo. Você ainda não viu o desfecho, mas Deus já está agindo. Deus já está agindo. Deus já está agindo. E quando você menos perceber, a resposta vai chegar. A porta vai abrir e o sobrenatural de Deus vai te alcançar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. Para, sossega a alma. A doença do século hoje, eu recebo quase que diariamente pessoas mandando recados por rede social, Instagram, Facebook. A doença do século se chama síndrome de ansiedade. Ela controla as pessoas sobre situações, sobre medos, sobre temores. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Sossegue o seu coração. Deus está agindo na sua vida. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz porque eu estou entre amigos. Estar entre amigos é muito bom. Primeiro que a garantia que a janta já está paga. Então eu já vim nessa fé. Entendeu? Deus falou comigo lá do cedo. Filho, jejua, consagra, busca, porque o mistério é grande. Então eu já vim, trouxe alguém comigo no carro, que é o pastor Marcos, para garantir uma parte da janta. E agora creio que o pastor André vai completar a obra. Eu creio. Quem crê, diga amém aí, por favor. Tá ligado, então, pronto. Estou muito feliz de estar com a André Cacassi, gente querida, gente que a gente ama, assim, com sinceridade, celebra aquilo que Deus faz na vida de vocês, acompanha e ora para que seja sempre uma ação cada vez mais surpreendente da parte do Senhor sobre a vida de vocês. Parabéns por aquilo que Deus tem nos confiado aqui. Feliz de poder estar com o pastor Marcos, com a pastora Cristina, gente querida do nosso coração, amigos bem chegados, e estou aqui com uma família de membros lá da nossa igreja, o Maurício, a Gisele, os filhos, férias conosco, o Carlinhos, que é lá de Pensacola, veio pegar uma rabeira no rango, né, meu filho? Deus sabe, Deus está vendo. E ver tanta gente querida, ver o Leandro e a Érica aqui, gente tão especial, e ver irmãos, amigos, queridos. Sou apaixonado. André, eu fiquei feliz do André estar aqui com a esposa. Olha, meu coração se aqueceu ainda mais. Viu Samuel? Cadê o Samuel? Está ali, crente em Jesus, assentado ali no primeiro banco. Olha aí, estou vendo o Vinícius. Só gente boa aqui, gente abençoada. Estou acompanhado da minha esposa, Ana Paula. Fica de pé para a igreja te conhecer, querida, por gentileza. Fica de pé, amor. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Olha aí. Eu orei muito, ela nada. Minhas duas filhas, Laura e Giovana. Fica de pé aí, filha. Fica aí. Deus abençoe. Muito bem. Os irmãos orem por mim, porque os gaviões estão lá em casa, querendo agir. Mas eu creio que Deus dará livramento para a glória de Jesus. Vamos ficar de pé?
Algumas pessoas... Oi, pode ir para cima. Eu perguntei para o pastor André que hora que acaba. Vamos ver. Vamos ficar dentro do horário, né, gente? O horário que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Queridos, algumas pessoas me perguntaram sobre livros. Além de ser pastor de uma igreja em Campinas, eu sou escritor. Meu último livro, meu mais recente livro, lançado no meio do ano passado, pela editora Mundo Cristão, Superando Limites, outro que é um best-seller, que eu lancei em coautoria com o Dr. William Douglas, Como Vencer Gigantes. E algumas pessoas, pastor, trouxe livro? Não trouxe livro, eu estou de férias. Mas você pode acessar o site, tanto da editora Mundo Cristão, como da editora Sextante. E tem e-book, tá bom? Que é livro eletrônico. Você pode baixar no seu tablet, no seu iPad e ser abençoado. Pega a sua Bíblia, por favor. Eu estou aqui com o meu mais novo e tecnológico iPad. Está aqui recente. Pensa no esboço. Está aqui, eu vim despreparado, sem iPad. Eu falei, irmão, eu vou ter que voltar à moda antiga. E aí voltei, peguei até o... Como é que chama esse negocinho aqui? Marcador das minhas filhas. É uma benção. Você vai abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu vou ler um versículo e depois, gentilmente, pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta para que todos nós possamos juntos acompanhar aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Vamos ler apenas o primeiro versículo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Ok? Está aqui na tela, você vai poder acompanhar se não tiver com a sua Bíblia. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Lemos só esse versículo. Pode se assentar, por favor. Quando o André me falou sobre o propósito dessas quartas-feiras, de abordarmos o tema sobre ordem, desde então eu tenho ficado remoendo na minha mente, buscado no Senhor, algo que poderíamos meditar nessa noite, que serve de edificação para a nossa vida, até porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus faz é ordem. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Se tem uma coisa que você precisa aprender simples na sua vida se há confusão, não é de Deus. O nosso Deus é um Deus de ordem. Tudo que Ele faz tem ordem. Bagunçou, não é de Deus. Relacionamento começou bagunçado, não é de Deus. Negócios começou enrolado, não é de Deus. Tudo que Deus faz tem ordem. Tem um começo, tem um meio e tem fim. A história tem um começo, a história tem um meio e a história já tem um fim escrito. Tudo que vivemos, não vivemos na expectativa de algo que possa vir a acontecer. Vivemos na expectativa de algo que vai acontecer. O nosso Deus trabalha assim. O problema é que quando a ordem deixa de ser estabelecida na nossa vida, o caos entra em cena. Porque o sinônimo de ordem é caos, é confusão, é desequilíbrio. É por isso que uma pessoa longe de Deus vive em caos. É por isso que uma pessoa que está longe dos mandamentos e completamente contrário à palavra, vive uma vida desequilibrada. Pessoas que têm tudo do ponto de vista financeiro, econômico, mas não têm em ordem a sua vida com Deus. Quando você não tem a sua vida com Deus em ordem, prepare-se, o caos vai começar a imperar. A história que lemos hoje, dentro do tempo que tenho, quero de uma forma muito sucinta, dar um pano de fundo sobre o contexto histórico do texto que lemos, que conta a história do reinado de um homem chamado Acabe. A história dele começa a ser narrada nos últimos versículos do capítulo anterior. No final do capítulo 16 do livro dos Reis, Acabe é apresentado, e ele é apresentado de uma maneira terrível. Terrível porque o perfil do rei
é esse: ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros reis que existiram antes dele. Tudo que ele podia fazer de errado, de desonrar a Deus, de levantar altares para deuses estranhos, Acabe fez. E ele colocou então um país, uma nação, que vivia sobre a ordem de Deus em desordem. Porque quando você desobedece, você fere a ordem. Anarquia, confusão, é falta de ordem. Você vem para cá e você percorreu alguns sinais de ordem no trânsito. Você não parou em qualquer lugar, você não passou e enfrentou o sinaleiro ou o semáforo, eu não sei qual é a sua região do Brasil, como você chama isso, do jeito que você queria, a ordem. Quando fecha para um lado, abre para o outro. O que eu acho interessante aqui no país, eu morei aqui quase 8 anos, eu acho interessante que quando você chega naqueles cruzamentos, naquelas encruzilhadas, é por ordem de chegada. Chega um, aí chega o outro, tem hora que você tem que ficar contando. Quem que chegou primeiro? Eu ou o outro? E você vai seguindo a ordem. Se você fere a ordem, caos, confusão, desequilíbrio. Tem muita gente perguntando na sua vida, por que está tudo um caos? Por que minha vida está desequilibrada? Talvez haja falta de ordem. Falta de ordem na família, no casamento, sobre papéis, sobre aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida do marido, da esposa, dos filhos. Uma família que não está debaixo da ordem de uma casa, filhos que são entregues a si mesmos, fora de ordem, a Bíblia diz que se tornam vergonha da mãe. Tudo precisa de ordem. As coisas trabalham em harmonia, debaixo do princípio da ordem. Acabe fere a ordem. E como consequência de se ferir a ordem, entramos então no início do capítulo 17 que lemos. Se você puder manter a sua Bíblia aberta comigo, e eu quero apenas apontar os textos que temos diante de nós, para te revelar alguns segredos e princípios, para como você pode alterar um princípio de desordem na sua vida, para restabelecer a ordem para um tempo novo de Deus, para a sua casa e para a sua vida. O texto diz que por conta da desobediência de Acabe, verso de número 17, porque tem gente que lê o verso 17 e diz assim, então, mas esse então vem da onde? Não é assim que começa o texto? Pode colocar ali na tela para mim, consegue alguém? Por gentileza? Pô, o versículo 1 do capítulo 17. Versículo 1 do capítulo 17. Começa como? Então. Então por quê? Esse então vem da onde? O então nada mais é do que resultado de uma ação anterior. Toda ação traz consequência. Tem gente que acha que as suas atitudes, as suas escolhas ficarão no vácuo. Não vão. Tudo aquilo que você faz traz resultado. Tem um então depois de uma escolha sua. Tem um então depois de uma decisão sua. O texto diz, começa assim, então, por conta da desobediência de Acabe, por conta de se levantar postes ídolos, por conta de fazer tudo o que era abominável a Deus, então, Deus levanta um profeta, não com uma palavra de bênção, mas olha o que ele diz, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, não haverá orvalho, nem chuva durante estes anos. Sabe qual é o problema da falta de ordem? É que ela fecha canais e portais de favor sobre a nossa vida. Todo filho desobediente, e Deus já está falando, todo filho desobediente deixa de ter privilégio. A obediência traz favor. A obediência abre portais de graça. Por conta da desobediência, da falta de ordem, porque Deus havia estabelecido para que Israel caminhasse com Deus segundo as suas leis, segundo os seus mandamentos, segundo as suas ordens, de que não deveria se adorar nenhum outro Deus, senão um único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. O que Acabe faz? Por conta de um relacionamento e de uma aliança maldita. Preste atenção. Uma aliança pode trazer desordem para a sua vida. Uma aliança mal feita pode trazer desarmonia para a sua casa. Uma aliança mal feita pode trazer caos para a sua vida. Acabe une-se a Jezabel, uma mulher completamente
Ela endemoniou. Eu estava tentando buscar uma palavra mais bonita. Mas o pastor Marcos me ajudou. Encapetada de cima e embaixo. E ela então influencia. Porque aprenda uma coisa aqui, por gentileza. Não existem relacionamentos neutros. Não existem. Ou alguém te leva para mais perto de Deus, ou alguém te leva para mais longe de Deus. Ah, tem gente que diz assim, eu me relaciono com fulano, mas ele não é nem lá nem cá. Não existe, abre teu olho. Ou uma pessoa te leva para mais perto de Deus, ou alguém te leva para mais longe de Deus. Quando alguém quer ser abençoado, e quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca uma pessoa. Quando o diabo quer atrasar a sua vida, ele põe uma pessoa. Uma conexão fez com que Acabe entrasse em desordem, em desarmonia, em desequilíbrio, em caos. E então uma palavra contrária vem. Fecha-se os céus. Não existe nada pior do que céus fechados sobre a vida de alguém. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos altos céus. Se os céus fecharem, nada acontece. Se os céus fecharem, nada produz. Se os céus fecharem, não adianta você semear. A terra não produz os seus frutos. Os céus fecham. Esse é um dos textos mais terríveis do primeiro livro dos reis. Céus fechados. É por isso que quando você vai a Malaquias capítulo 3, a partir do verso de número 6 em diante, quando Deus fala, eu sou o Senhor e não mudo, e Ele confronta o povo, porque havia uma postura de desordem quanto ao hábito de trazer os dízimos e as ofertas, mas Ele diz, se a ordem for estabelecida, eu abrirei as janelas do céu. Quando há ordem, as janelas, quando há desordem, as janelas, fecham. É simples. Tem gente que às vezes fica tentando inventar roda dentro da palavra. A Bíblia é simples, gente. Os princípios do Senhor são simples. Tem gente que diz, minha vida não vai para frente. Está em desordem. Pode ter certeza. Toda pessoa que anda com Deus flui em bondade, em prosperidade e em favor. Se há alguma coisa fora do controle, pode ter certeza, é hora de você rever princípios na sua vida. Alianças, decisões. Fecha-se os céus. Um período de 3 anos e 6 meses. O texto não nos traz essa informação aqui. Mas quando Tiago escreve a sua epístola, ele faz uma alegoria entre a posição de Elias, que era um homem que orava, e os céus fechavam. Voltava a orar e os céus abriam. E a referência de Tiago 5 é de que os céus ficaram fechados por 3 anos e meio. Você já imaginou o que é ficar sem chuva 3 anos e meio? Nós tivemos no Brasil há pouco tempo atrás uma crise de estiagem terrível ali em São Paulo. Cantareira, nada d'água. Caos, racionamento. As pessoas começavam então a tomar. Quem não gostava de tomar banho, dava glória a Deus. Vou racionar, eu vou contribuir para o racionamento de água. Então eu vou tomar banho só assim, de 3 em 3 dias. Mas quando há falta de água, água é vida. Água é sinônimo de graça, de favor, de bondade. Os céus fecham por falta de ordem. E então um período de tristeza profunda toma conta da terra. Uma decisão insensata, uma decisão em desordem, em desarmonia com a palavra, produz um caos para toda uma nação. Cuidado, pais, a sua casa pode sofrer consequências por causa de uma escolha insensata sua. Uma atitude de desordem de um homem dentro de casa fecha o céu sobre uma família inteira. Às vezes nós não tratamos com a seriedade devida o princípio de andar em ordem com Deus. Quando andamos em ordem com Deus, quem está conosco é abençoado. Quando você está em ordem com Deus, você não precisa se preocupar. Não tem nada mais precioso do que andar com gente que está em ordem com Deus. Quando você anda com quem está em ordem com Deus, até a bênção dele respinga em você. Como é bom andar com gente cheia da graça, em obediência. Tudo que ele faz é bem sucedido. É o princípio do Salmo 1. Não há estação ruim.
Até no tempo da seca, as folhagens não murcham. Fica verde o tempo inteiro, porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém na roda dos pecadores. O seu prazer está na ordem, está na lei de Deus. Quando eu estou em ordem com Deus, eu estou abençoado. Elias vem então, e usado por Deus, confronta o rei e o povo. Há uma necessidade de confrontação para que a desordem seja eliminada. Todas as vezes que a desordem entra em cena, alguém precisa confrontá-la. Porque a anarquia, a falta de governo, a falta de ordem, produz confusão. E Deus não quer isso para a sua vida. O que Deus quer é que você viva debaixo do seu favor e da sua graça. Há um desejo constante da parte de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. É que os céus estejam constantemente abertos sobre você. Mas há momentos que Deus precisa nos confrontar. E toda confrontação do Espírito Santo é para restauração e cura. Deus nunca nos confronta simplesmente para nos fazer sentir humilhados, desprezados. O Espírito Santo nos convence do pecado para que haja restauração. Elias, então, é usado como essa voz de Deus para confrontar o povo. E ele, então, agora, já no capítulo de número 18, e a gente caminha um pouco, até por causa do tempo, já são 9h33, Jesus ajuda. Lá na frente, ainda no verso de número 22, Elias lança um desafio. Você já deve ter ouvido a história, e se nunca a ouviu, eu vou dar aqui algumas informações sobre o que acontece. Elias achava que ele era o único profeta remanescente, o único que estava em ordem. Basta uma pessoa em ordem para colocar toda uma nação em ordem. Deus usa uma pessoa para transformar uma nação. Deus usa uma igreja como essa para abençoar toda uma região, toda uma cidade. Deus levanta Elias. E ele então lança o seguinte desafio: olha, vamos ver quem é Deus para valer. Quem é o verdadeiro Deus. Eu vou lançar para vocês o desafio. Vamos levantar um altar. E o Deus que fizer fogo cair do céu, esse é o Deus verdadeiro. O texto sagrado diz de que ele estabelece quais são as regras para que isso aconteça. Ele estabelece como o altar deveria ser feito, as pedras, e se você analisar o texto, você verá de que praticamente em todas as situações, todas elas acontecem em comum entre o que Elias faz e o que os profetas de Baal fazem. A diferença é que enquanto os profetas de Baal clamavam, nada acontecia. Eles clamavam, e Elias até entra com um certo relaxo, dizendo assim: grita mais alto, vai que ele está dormindo. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente acha que fazer a coisa do nosso jeito, Deus vai resolver. A gente quer fazer do nosso, porque a princípio você olha, tem altar, tem pedra, tem lenha, tem novilho, só que você não está em ordem com o Deus verdadeiro. Às vezes você quer que Deus abençoe as coisas do seu jeito, da sua forma. Até então Elias entra em cena. E Elias entra em cena como alguém que reestabelece a ordem em Israel. O texto sagrado diz, e aqui nas minhas notas ultra e moderníssimas, a partir do verso de número 30, do capítulo 18, o texto diz assim: chegai-vos a mim. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O princípio da ordem passa pelo altar. Um altar em ruína não produz ordem em lugar nenhum. Se você quiser trazer ordem para a sua vida, reestabeleça e reconstrua o altar. Tudo começa pelo altar. O altar precisa ser restaurado. Elias sabia, o problema dos céus fechados, o problema da seca, não era nenhum outro senão um altar em ruínas. Um altar em ruínas produz vidas arruinadas. Todas as vezes que você tem um altar em ruínas, você verá vidas arruinadas. Por isso que Elias parte do princípio do reestabelecimento da ordem.
O princípio claro que a Bíblia nos traz aqui nesse texto é este: se eu quiser céus abertos, eu preciso reestabelecer a ordem. E para reestabelecer a ordem, eu preciso reconstruir o altar. E eu não reconstruo de qualquer jeito. Continua na tela lá para mim quem está me ajudando, porque está muito prático e muito bom, porque eu estou aqui com o meu super texto pequenininho e não estou enxergando nada. Vamos lá, verso de número 33. Então, Elias arma lenha, divide o novilho em pô-lo sobre a lenha. E lá no verso 36, põe lá para mim. No devido tempo. Quando você olha para o texto, você está vendo o quê? Tudo tem uma ordem. Tudo tem uma ordem. Tem gente que quer fogo, mas não quer restaurar o altar. Tem gente que quer ver queimar o altar, mas não está disposto a buscar pedrinha. Querido, antes do fogo começar a cair, você vai ter que carregar algumas pedras. Você vai ter que buscar algumas coisas. Ele estabelece princípios, vai buscar 12 pedras. Coloca em ruínas, coloca as 12 pedras. Logo em seguida, divide o novilho em pedaços, põe sobre a lenha. E no devido tempo, que era de se apresentar a oferta de manjares ao Senhor. Queridos, hoje, o sacrifício somos eu e você. Se há algo que Deus quer que seja estabelecido e oferecido, somos nós. O maior sacrifício que Deus quer não é aquilo que temos, é o que somos. Deus quer a sua vida, o seu coração. Tem gente que acha que faz barganha com Deus, dando oferta. Oferta nada mais é do que uma atitude natural de quem ama a Deus. Tem gente que fica dizendo, eu vou dar uma oferta para melhorar. Meu irmão, quem ama a Deus, oferta com liberalidade. Quem ama a Deus, entrega dízimo sem peso. Pelo contrário, quando ele dizima, o coração dele se alegra. O princípio de reestabelecer a ordem passa sobre se entender de que eu tenho que me colocar no altar. É por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor Jesus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você se apresenta a Deus. Eu digo, Senhor, a minha vida está um caos. Os céus estão fechados na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, comigo mesmo. Deus hoje te trouxe aqui para te dizer, você quer ver a ordem reestabelecida? Coloque o teu altar em ordem. Consagre-se mais uma vez. Ofereça a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. O texto diz que no devido tempo, porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo certo. O nosso Deus, como eu disse, é um Deus que trabalha com ordem. Lembramos de Lamentações, capítulo 3. Eu sei que JB pregou aqui quarta-feira passada, e ele citou o texto de Gênesis, capítulo 1. Eu sou um pregador, eu fui ver o que ele pregou, vai que eu prego igual. André, 25 anos de janela já, Eu vou vejo antes, né, pastor? Eu vi o que ele falou. Um Deus que tudo em 6 dias, para todo dia, Deus faz algo. E preste atenção. Quando você pega o texto de Gênesis capítulo 1, havia caos, falta de ordem. Aí Elias vem e começa a colocar o que está bagunçado no lugar. Ei, o que Deus está mandando você colocar no lugar que está bagunçado aí hoje à noite, hein? Eu não sei, mas Deus sabe, e você sabe. E o Espírito Santo continuamente nos incomoda. Porque o Espírito Santo não gosta de ver bagunça num lugar que é para ser templo do Espírito. Eu sou chato com igreja. Eu sou filho de pastor, criado dentro de igreja. Nossa amizade aqui, ela é assim, bastante gostosa, porque há muitas coisas em comum. Criados dentro de um lar pastoral, e a gente aprendeu a ter zelo pela casa de Deus. Eu gosto de igreja, meu irmão, eu sou viciado em igreja. Se eu não tiver culto, eu tenho crise de abstinência, eu começo a tremer. Eu fico um domingo sem ir para a igreja, eu me sinto um pecador. Eu, quando saio de férias, tenho um problema sério. Eu falo, Deus do céu, o que está acontecendo comigo? É crise. Porque eu amo a casa do Senhor. Eu amo a casa do Senhor. E eu aprendi dentro de casa esse zelo, porque na igreja eu fico vendo detalhe, a excelência com que tudo é feito aqui. Eu entrei nesse lugar quando nada disso existia.
Logo que o pastor André pegou a chave, no dia, veio você e Lester. Nós estávamos aqui também, na época meu pai estava junto. André veio todo feliz, dizendo, acabamos de pegar a chave do prédio. Viemos aqui e não tinha nada disso, caos. Caos, meu irmão, pensa num caos. Eu disse, o homem deve ter muita fé. Porque para começar um trabalho, tinha pallet de madeira espalhado. Isso aqui tudo sujo, não tinha nada. Caos, confusão. Aí nós viemos, meu pai teve o privilégio de orar aqui. A primeira oração foi meu pai que fez. Primeira oração aqui. E o André já falando de sonhos, ali vai ficar aquilo outro. E as coisas começaram a ser colocadas em ordem. Ordem. É assim que Deus faz. Ordem. Tem gente que quer ver a glória, mas não quer pôr em ordem. Que bom é saber de que Deus pega a sua vida, tão bagunçada como esse salão, quando nele primeiro entramos. E quer dizer para você, eu posso deixar mais bonito que isso aqui. O texto diz que quando põe em ordem, vem o fogo do céu. Meu irmão, o fogo se incumbe da limpeza total. O fogo vem e limpa tudo. O fogo vem e consome a impureza. O fogo vem e queima toda palha. Porque quando perguntou-se a João Batista, quem é que viria após dele? Ele diz, depois de mim, vem um muito maior. Ele tem na sua mão uma pá. Ele tem uma pá. Deus é especialista em botar lugares bagunçados em ordem. Se tem uma coisa que você encontra com Jesus na mão, não é simplesmente com uma espada. Porque tem gente que tem mania de ver Jesus com espada na mão. Espada. Eu não sei se o camarada assistiu muito filme japonês. O camarada gosta de ver. Querido, se tem uma coisa que Jesus faz quando encontra alguém, ele vem com uma pá na mão. Jesus vem e encontra você e diz assim, não, Sancinha, porque o caos está generalizado. Você durante esse tempo todo andou do jeito que você queria. Você fez as coisas do jeito que você bem entendia. Mas agora você decidiu colocar a sua vida no altar. Então deixa eu vir com o meu fogo e com a minha pá e reunir toda a palha e queimá-la e colocar você em ordem. O texto diz, olha o que o texto diz. O texto diz que quando o altar é restabelecido, verso de número 36. Eu vou aqui para eu estou moderno pra caramba, meu Deus do céu. Nem parece que eu tenho 47 anos, não parece. Ajuda aí, gente, ajuda. Não parece, Mentira. Misericórdia. Deus te perdoe pela sua mentira. Verso 36, no devido tempo. Verso de número 37, respondeu, olha o verso, final do verso 36, põe ali para mim, verso 36. O Senhor, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo as tuas palavras eu fiz estas coisas. Versículo seguinte, por favor. Responde-me, Senhor, responde-me agora, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração. Na versão NVT, que eu gosto muito, está escrito assim, minhas anotações, meu Deus. Estais buscando o povo de volta para ti. Querido, há um anseio de Deus em de trazer a sua vida bagunçada em ordem mais uma vez. Deus quer botar ordem na sua vida. Deus pode. Aí você diz, mas como? É simples. O texto diz, verso de número 38, diz o seguinte, então caiu fogo do céu. Querido, fogo é muito mais do que para te dar um êxtase espiritual. Porque tem gente que no fogo só quer carregar balde e lustrar móvel. Já viram, não? Na unção ali, carrega o balde, lustra o móvel. Eita Deus, ó. Conhece essa ou não? Carrega o balde, lustra o móvel. Carrega o balde, lustra o móvel. Mas não muda nada. O texto diz que o fogo vem. E vendo todo o povo que o fogo veio, verso de número 39, caiu com o rosto em terra.
Você sabe como conhece o princípio da ordem na sua vida? Arrependimento. Você prostra. Você não diz nada. Você bota a cara no pó. E diz: o Senhor é Deus. Quando você reconhece que Deus é Deus, quando Ele é Senhor da sua vida, quando você confessa Cristo, única e exclusivamente Jesus Cristo, como seu Salvador, e você se prostra, Deus muito bem diz: é assim, então lança mão dos profetas de Baal, porque todo arrependimento envolve você dizer não para a velha vida. Não existe arrepender e guardar o profetinho em casa. Não, eu tenho meu ídolozinho, eu tenho a minha vida, pastor. É que eu tenho as minhas coisinhas. Não dá. Não. Confissão e abandono das velhas práticas. Lançai fora, Elias diz, lança fora os profetas, que nenhum deles escape. Ou é tudo, ou é nada. Ou é tudo, ou não é nada. É entregar-se por completo. E é dizer não para tudo aquilo que produz caos e desordem. O texto sagrado diz que a consequência natural, verso de número 41. Elias então vem e diz a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. O céu que estava fechado abriu. Pastor, mas eu não preciso fazer. Confissão, arrependimento e abandono das velhas práticas abrem os céus. Pode espalhar notícia de que vem chuva grande por aí. E o verso diz que o moço que andava com ele subiu e olhou. E na 7ª vez, verso 44, ele diz: olha, tem uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão de um homem. Elias diz: pode dizer para Acabe, pode pegar o carro dele, porque a chuva vem vindo aí. Verso 45, fica de pé. Dá aquela impressão que está acabando? Não, não é? Não dá aquela impressão, espreguiça, aquela espreguiçada gospel? Olha o texto. Dentro em pouco, os céus se enegreceram. Nuvens e vento, e caiu grande chuva. Toda atitude de arrependimento e de ordem muda o aspecto do céu sobre a sua vida. Eu quero orar com você hoje à noite. Eu não conheço você. Talvez eu nunca mais o veja. Nós estamos sempre indo daqui para lá. Tem muita gente que nessa época do ano vem, está de férias. Tem gente de muitos cantos do Brasil e fora dele que se encontram nesse lugar de convergência, que é a Flórida. Para muitos brasileiros, talvez eu nunca mais te encontre. Mas o importante é que Deus te encontrou hoje. E talvez você está dizendo: pastor, meus céus estão fechados há tanto tempo. E talvez Deus esteja lhe dizendo: será porque não é? Porque há coisas fora de ordem na sua vida. Será que não chegou o tempo de você se entregar por completo a Deus? É um arrependimento por completo. É abandonar as velhas e más obras de uma vez e dizer: Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu quero orar com você. Você vai curvar a sua cabeça aí no seu lugar. Vai fechar os seus olhos. E eu quero te dar uma oportunidade nesse nosso tempo que já fugiu. Você não pode sair daqui com a tua vida ainda desequilibrada, bagunçada, em meio a um caos. Deus hoje te achou aqui.
Deus te encontrou talvez em casa. Tem muita gente que nos acompanha pela internet, pelo YouTube. Sua vida pode entrar em ordem aí agora. Basta você dizer: Senhor, eu quero colocar o meu altar em ordem. Eu quero voltar a andar contigo. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero me oferecer a Ti. Lamentações capítulo 5 diz que depois que a coroa cai da cabeça por causa do pecado, o texto diz que o coração e os olhos se encheram de lágrimas. Deus não quer essa vida para você. Deus quer para você vida plena, vida abundante, vida de céus abertos. Mas você precisa definitivamente abandonar as velhas práticas, deixar as obras passadas e dizer: só o Senhor é Deus. Se Deus falou com você hoje à noite, Deus, não fui eu quem falei, se Deus falou com você, se o Espírito Santo falou com você hoje à noite, você sabe que há áreas da sua vida que precisam ser hoje colocadas em ordem, e você precisa estabelecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, aí onde você está, independente de quem está perto. Essa é uma decisão que traz consequências diretas sobre você, aí onde você está. Faça um sinal com a sua mão dizendo: pastor, eu preciso hoje à noite colocar algumas coisas em ordem. Onde você está? Levante uma das suas mãos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É a sua escolha. Você pode sair daqui e continuar com os céus fechados, ou você pode sair daqui e encontrar um novo horizonte lá fora. Você que levantou sua mão, posso abusar da sua boa vontade? Sabe que você não podia pedir licença aí do seu lugar? Vem aqui na frente. Vem colocar o teu altar em ordem. Vem cá, vem para cá, vem para cá. Pede licença, vem para cá. Pede licença. Levantou a mão, vem cá, vem cá. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Eu creio que os céus fechados vão se abrir. Mas você precisa dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça na minha vida. Deus não veio te condenar aqui. Deus veio te resgatar. Eu me lembro quando nós começamos o trabalho, 10 anos atrás lá em Campinas, uma extensão do nosso trabalho. Deus nos deu esse slogan: um lugar de novos começos. Me lembro como se fosse hoje, 10 anos atrás. Aí eu compartilhei com o Felipe na época. Felipe praticamente abduziu o slogan. O André está usando aqui. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Num lugar de caos, num lugar de confusão, num lugar de desequilíbrio, num casamento às margens de um divórcio, em meio a filhos que vivem de calamitosos, conflitados, por conta de escolhas insensatas, a graça de Deus vem e invade, e Deus começa a pôr em ordem. Com a sua poderosa voz, Ele faz o vento se acalmar, Ele faz o mar ficar quietinho, Ele traz ordem em meio ao caos. Mas para isso você precisa dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor Jesus Cristo. Pastor André vai chegar, eu estou indo embora, ele fica. Deus colocou aqui sobre vocês um profeta, um homem de Deus. Eu vou pedir para que ele chegue e que ele ore com você. Essa oração de entrega, essa oração de novos começos, essa oração de conserto, de pôr a vida em ordem no altar. E se prepara, recebe o que eu vou te falar hoje à noite. Se prepara para ver a melhor estação da sua vida começando a partir de agora. Os céus vão se abrir, vai vir chuva em abundância, vai vir chuva em abundância, porque quem anda com Deus é abençoado. Vamos orar. Você pode levantar suas mãos aos céus.